Começamos então agora este nosso primeiro tema, que é sobre a Eucaristia, exatamente sobre a Eucaristia. E depois à tarde vamos falar então mais propriamente sobre a nossa vocação de famílias. E deixo isso para o final, se calhar depois da nossa experiência deste retiro é mais fácil falarmos sobre isso no final. Alguém já leu? É um livro... Não, eu gosto quando estou a falar e as pessoas não conhecem, não é? Porque é uma seca, estou a dizer. Está ela a dizer, já ouvi aquilo tudo. Mas os meus filhos também dizem que eu sou spoiler, não é? Não sei como é que se diz em português. Portanto, tenho sempre... Pronto, nós como fazemos as duas línguas lá em casa, às vezes é. Se eu sou spoiler, então eu não vou contar. Mas é a minha tentação, porque isto é fascinante. Comprem-no e vejam, isto é fascinante. Pronto, mas eu não vou ser spoiler, vou só introduzir. Ora bem, Joseph Fadel, a sua história inicia-se em 1987, quando ele tinha 23 anos. Ele era herdeiro de uma das maiores fortunas do Iraque. Portanto, filho de um muçulmano, muitos irmãos, e o mais velho, penso eu, portanto, o herdeiro da grande fortuna daquelas famílias do Iraque, riquíssimas, não é? E na Guerra do Golfo, em 1987, ele foi convocado para a guerra. O pai tentou tudo para ele não ir para a guerra, mas não conseguiu, apesar de ser uma pessoa muito influente. Mas conseguiu que ele ficasse assim, pronto, esteve lá 3 meses só. E na caserna conheceu o primeiro cristão da sua vida. E para sua grande surpresa, ele não cheirava mal, não era mal educado e até parecia uma pessoa bastante atraente. Ele tentou primeiro sair, não ficar com um cristão, porque para eles era um sacrilégio partilhar a caserna com um cristão, mas como ele até não tinha nenhuma dessas características que ele estava à espera, acabou por aceitar e tornaram-se amigos. E ele começou a perguntar, a pedir ele lembrou-se, bem, o meu papel, se estou com um cristão, é convertê-lo. Então começou a tentar convertê-lo, mas começou a ouvir. E o cristão começou a falar-lhe e ele começou a entusiasmar-se. E então chegou a um ponto em que ele disse, bem, eu vou ter de conhecer o livro dele. E pediu-lhe se lhe dava a ler os Evangelhos. E o cristão recusou. Entrou em pânico, não é? Vou ficar sem cabeça se eu começo aqui a converter um muçulmano neste país, não é? No Iraque, estamos a falar do Iraque. E recusou. E ele pediu, e o cristão sempre recusou. Até que, uma noite, o Joseph Fadel, a dormir, teve um sonho. Eu vou-vos ler a passagem do livro. Diz assim: eu estava na margem de um rio, não muito largo, a apenas 1 metro dele. Na outra margem, uma personagem com cerca de 40 anos, vestida com uma roupa bege de uma só peça, à oriental, sem gola. Sinto-me irresistivelmente impelido para aquele homem, desejando passar para o outro lado para me encontrar com ele. Quando começo a atravessar o regato, fico suspenso no ar durante alguns minutos que me parecem uma eternidade. E receio até com algum horror não poder descer à terra. Como tinha sentido que o meu mal-estar aumentava, o homem da outra margem estende-me a mão para me ajudar a atravessar o curso de água e aterrar ao seu lado. Nesse instante posso facilmente observar o seu rosto, olhos azuis acinzentados, uma barba rala e cabelos meio longos. Fiquei impressionado com a sua beleza. Pousando sobre mim um olhar de uma doçura infinita, o homem dirigiu-me suavemente uma única frase, enigmática, com um timbre de voz tranquilizador e convidativo. Para atravessares o ribeiro, precisas de comer o pão da vida. O Joseph Fadel acordou do sonho, completamente baralhado, e que isto não fazia sentido nenhum. E nessa manhã, quando falou com o seu colega, ele disse, olha, finalmente aceitei, trouxe-te os Evangelhos. Este livrinho são os 4 Evangelhos. Ao contrário de vocês, nós não somos fundamentalistas, temos 4 versões da mesma história. Tens aqui 4 Evangelhos. Começa por ler o de São Mateus para teres a visão completa da vida de Jesus. O Joseph Fadel foi para o quarto e disse, ele disse-me para começar pelo primeiro, vou começar pelo último. E pegou no Evangelho de São João. E começou a ler por ali fora, até que chega à passagem, eu sou o pão da vida. E nesse momento ele parou e viu na sua mente o homem do seu sonho. E apodera-se Joseph Fadel um amor irresistível por Jesus.
A partir daí ele não pensa, ele fala para o seu colega que se quer converter, o cristão nesse momento desaparece de cena, afasta-se completamente. Não vou ser spoiler, porque não desapareceu, mas pronto, foi. Ele pensou que sim, que ele o tivesse abandonado, não foi intencional, mas desapareceu de cena. E ele fica sozinho, com um processo de conversão de 15 anos, foram 15 anos até poder comer do pão da vida, foram 15 anos. 15 anos em que ele foi preso, torturado, baleado, etc, etc, etc. Passou por o pior que nós podemos imaginar. Nem dá para imaginar, a gente lê isto, assim, como é que alguém aguenta isto, não é? Pela sua própria família. Aconteceram milagres, com balas que saíram sem... Enfim. E ele tudo aguentou com uma tranquilidade incrível, até que finalmente foge, consegue, depois de muita luta, fugir. Está refugiado em França neste momento. Ele não mostra o rosto mesmo quando aparece às vezes em alguns vídeos, porque ele continua a ser, tem a cabeça a prémio ainda. Portanto, foram 15 anos que ele levou. Depois, Joseph é um nome cristão que ele depois recebeu quando foi finalmente batizado. E então é lindíssimo porque finalmente, quando ele vai à sua primeira missa, é que eu tenho isto aqui, ainda antes de poder comer o pão da vida, antes de ser batizado, uns anos antes, quando finalmente consegue ir à primeira missa clandestina no Iraque, à meia da noite, lá consegue infiltrar-se, foi muito complicado, não é? Porque os cristãos viam um muçulmano entrar para o Ocidente, era muito perigoso para eles. Ninguém sabia se ele estava com boas intenções ou não. Foi muito complicado, a história é fascinante. Quando ele entra na primeira missa, ele diz assim: sinto que se apodera de mim uma grande expectativa, quando penso que pela primeira vez vou assistir, durante a missa, ao verdadeiro sacrifício de Jesus, imolado por amor dos homens. Ele ainda não comungava e ele já sabia o que era a missa. Ele estava numa expectativa imensa de assistir ao sacrifício de Jesus. E é por isso que é bom nós às vezes vermos a nossa religião pelos olhos de alguém que estava completamente fora, porque às vezes nós temos uma riqueza tão grande na nossa igreja e não nos damos conta dela, tão banal ela é para nós. As religiões pagãs contêm muitos rituais, não é? Em que os crentes vão satisfazer as divindades e pô-las do seu lado, por assim dizer, acalmar os deuses. Nós temos uma religião completamente oposta. Não somos nós que apaziguamos o nosso Deus, é Deus que nos vem satisfazer a nós e que nos prepara um banquete nupcial. É Ele que prepara a festa, o amado, para a sua amada. Lembram-se ontem quando falávamos da história de amor que é a Bíblia, não é? É isto, o Deus apaixonado que prepara um banquete para cada um de nós. Mas há mais, Ele não só nos prepara o banquete, não só prepara a festa, como prepara o alimento. É Ele mesmo que desceu ao lagar para fazer o vinho, diz-nos uma passagem das Escrituras, não é? Desci ao lagar, pisei as uvas, sozinho. É Ele que desce ao moinho para moer os grãos de trigo com o seu sacrifício na cruz. Deus prepara com o seu próprio corpo o alimento. Então, o amado serve-nos a sua própria vida como alimento, como banquete nupcial. Mas há mais. Ele não só prepara um banquete, não só prepara um alimento, como nos lava os pés. Nos embeleza para se nos sentarmos à mesa. Fantástico nós pensarmos isso. São João, no seu Evangelho, não descreve a instituição da Eucaristia. Ele descreve o lava-pés. A Eucaristia, para ele, o sinal grande da Eucaristia foi aquele lava-pés, em que Deus se põe de joelhos diante de nós. Já pensámos nisto? Deus que se põe de joelhos diante de mim para me lavar os pés, uma toalha à cintura para me lavar, me purificar. E nós vemos isso no início de cada Eucaristia, quando pedimos perdão. E nós muitas vezes imaginamos apenas nós ajoelhados diante de Deus, mas Ele também se ajoelha diante de nós e nos lava os pés. E temos aquela tentação de Pedro, não faças isso, Senhor. É o que eu vos falava ontem do escândalo, não é? Que os próprios anjos de Deus devem ter sentido, olhar para Deus como? Ele ajoelha-se diante deles, lava-lhes os pés. E Deus faz isso connosco.
Muita gente hoje anda à procura de alguém que lhe satisfaça, não é? Ao cabeleireiro para sermos cuidados, aos spas, não é? Eu nunca fui a um spa, mas deve ser uma coisa muito gira. Essas coisas todas, não é? Para sermos. E nós temos isto na Eucaristia, Deus que se põe aos nossos pés, que nos prepara o banquete, que nos serve Ele próprio, o seu próprio alimento, que nos dá tudo. Então, quando nós não vamos à missa, não estamos a faltar a uma obrigação, não é? Estamos a faltar ao nosso próprio momento de descanso, de encontro, descanso espiritual com Deus. No Cântico dos Cânticos, diz assim, no Cântico 2, leve-me o meu amado para a sala do banquete e se erga diante de mim a sua bandeira de amor. Sustentem-me com bolos de passas, fortaleçam-me com maçãs, porque eu desfaleço de amor. Por baixo da minha cabeça ele põe a mão esquerda e abraça-me com a sua mão direita. É mesmo isto, é entrarmos na sala do banquete, estarmos face a face com o nosso amado. Então, contemplemos a Eucaristia, aquilo que José Fadel dizia, eu vou assistir pela primeira vez ao sacrifício de Jesus, dizia ele. Contemplemos a Eucaristia no momento em que o pão e o vinho são consagrados. Ali, sobre o altar, desenrola-se todo o drama do Calvário. Os nossos irmãos protestantes, uma das críticas que eles fazem à missa, à Eucaristia, é dizer, pois, vocês estão sempre a matar o vosso Cristo. Todos os dias, não é? Voltam a fazer, ele disse que era só um único sacrifício e vocês fazem-no todas as missas. Este é o principal argumento, não é? Que eles usam. Eu tinha na universidade uma amiga evangélica e nós falávamos muito sobre isso e esse era um dos argumentos. Todas as missas vocês matam o vosso Cristo de novo. Eu costumo explicar aos meninos na catequese, não é nada disso que acontece. O que acontece é que nós entramos numa máquina do tempo, não é? Nós é que entramos numa máquina do tempo e de espaço e somos transportados para aquele momento em que Jesus deu a vida por mim, porque eu não pude estar lá. Não tenho culpa de ter nascido 2000 anos depois. Eu não pude estar ali, diante da sua cruz, a receber o dom da sua vida. Então, eu não pude estar lá, mas aquele sacrifício foi por mim. Se foi por mim, eu tenho de estar frente a frente, sozinha, eu e Jesus, Jesus e eu, diante da sua cruz. Então Deus, através de uma forma mística, esta máquina do tempo é a mística, eu tenho esta possibilidade de estar diante do Senhor. É de facto o poder do sacramento que acontece ali sobre o altar. E então, no momento da consagração, toda a maldade do mundo se abate sobre Jesus. Todos os dramas que nós vemos hoje acontecer à nossa volta se abatem sobre Jesus. O seu corpo crucificado, esquartejado pelas chicotadas, tudo aquilo pelos espinhos, deixou jorrar todo o sangue como uma fonte que empapa a terra. Quando por fim o sacerdote parte a hóstia, é o momento da morte de Jesus. É fantástico nós entrarmos neste mistério da Eucaristia, e aquele autor que eu vos falava, Scott Hahn, explica isto muito bem. Ele explica isso, não é? Neste momento em que a hóstia se parte, é a morte de Jesus, contemplamos o seu corpo, e é bonito nós contemplarmos na Eucaristia o corpo e o sangue, separados. O corpo de Jesus deixou correr todo o seu sangue. Não ficou uma gota de sangue, todo jorrou na terra. Ficou o corpo e o sangue. E é isto que nós contemplamos na Eucaristia. Vemos o pão e o vinho, separados, brutalmente, violentamente separados por amor por nós, ali no altar. Mas a Eucaristia não é apenas o passado, não é? Este passado que se torna hoje presente, ou eu que me torno presente neste passado, e o passado se torna presente, não é? Porque o mistério da entrega de Jesus é infinito, existe para além do tempo e do espaço, portanto eu estou, pelo poder do sacramento, não é? Desta forma mística, diante da cruz de Jesus. É também o futuro que se torna presente ali na missa. É também o futuro. E é este aspecto que nós às vezes nos esquecemos. Então vamos para o último livro da Bíblia, para o Apocalipse. O Scott Hahn que eu vos falei, ele era protestante. A história é também muito gira. Se não o conhecem, também vos aconselho a ler. Esse já existe em português. Em inglês é Rome Sweet Home,
que se chama Rome Sweet Home e trata traduzido para português Todos os Caminhos Vão Dar a Roma ou qualquer coisa desse sentido, porque foi nesse sentido a história dele, não é? Ele era um pastor protestante, casado, penso com uma filha de um pastor também, portanto eles eram completamente dedicados a esse ministério e ele era apaixonado pela Bíblia, como é natural entre os pastores protestantes, e estudava a Bíblia a fundo. E havia um capítulo, um livro da Bíblia que lhe fazia muita confusão, que era o Apocalipse. Ele não conseguia, por muitas explicações que ele lesse, estudasse, etc., e aprofundasse, ele não conseguia ler, entender, fazer sentido do Apocalipse. Até que alguém lhe disse assim: Scott, se calhar é uma maneira que tu perceberes um bocadinho melhor o livro. Se entrares numa igreja católica, durante a missa, tu vais ver, encontrares que eles têm lá algumas reminiscências do Apocalipse, o incenso, as vestes brancas, há lá assim umas coisas que se calhar vão fazer sentido para ti. E talvez te ajude a estudar. E ele assim fez. Viu onde é que havia uma missa católica e à hora da missa entrou na igreja, ficou cá atrás, sentou-se com a sua Bíblia, o seu bloco de apontamentos, pronto a estudar e a descobrir mais alguma coisa do Apocalipse. Eu vou-vos ler, como diz no livro. À medida que a missa avançava, uma coisa chamou-me a atenção. A minha Bíblia não estava apenas ao meu lado. Estava à minha frente, diante de mim, nas próprias palavras da missa. Um versículo de Isaías, outro dos Salmos, outro de São Paulo. A experiência foi absolutamente poderosa. Eu queria parar tudo e gritar: Ei, malta, eu posso explicar-vos o que está a acontecer a partir das Escrituras, isto é fantástico! Mas mantive-me quieto a observar. Até que chegaram as palavras da consagração. Isto é o meu corpo entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue. Aí senti todas as dúvidas abandonarem-me. E quando o sacerdote levantou o pão e o vinho, eu acreditei. A experiência continuou a intensificar-se. E um momento depois escutei a congregação a repetir Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Em menos de um minuto a expressão Cordeiro de Deus foi repetida 4 vezes. Como eu estudava a Bíblia há anos e anos, reconheci de imediato onde estava. Estava no livro do Apocalipse, onde Jesus é chamado Cordeiro não menos de 28 vezes em 22 capítulos. Estava na festa de casamento que João descreve no final do livro da Bíblia, as bodas do Cordeiro. Estava diante do trono do céu. Contudo, eu não estava preparado para isto. Eu estava simplesmente na missa. Scott Hahn iniciou também um processo de conversão, também não vou ser spoiler. A história é fantástica, porque primeiro foi a sua conversão, depois foi convencer a mulher. Não foi menos simples. Filha de um pastor, etc. Portanto, bem, é fascinante mesmo. E como ele segurou, pronto, eu falo sempre mais, como ele conseguiu segurar o seu matrimónio, a dor que ele sentia de ser batizado, comungar e a mulher ao lado, sem ser, e o sofrimento dele, por causa da união muito grande que eles tinham os dois, não é? Que eles sempre tiveram, e como isso doeu, e depois como ela depois se converteu. Mas pronto, vejam um livro que vale a pena. Então, o Apocalipse, como nós vemos, na missa não temos apenas momento, apenas, entre aspas, o momento da morte de Jesus, temos também o final dos tempos, temos também a realização plena do céu, de novos céus e da nova terra de que fala o Apocalipse, ou seja, as bodas do Cordeiro, que no fundo já estão perdidas nas bodas de Caná. Já estão ali figuradas, quando finalmente a noiva levanta o véu, como eu vos falava ontem, e revela o seu rosto, e o amado e a amada se fundem e se unem e casam finalmente, não é? Quando por fim realmente recebemos Jesus dentro de nós, ouvimos as palavras que estão no Apocalipse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Alguém abre a porta! Era gritava ontem o Matias, estávamos lá na adoração, lá dentro na adoração, e o Matias cá fora. Era o Matias, não era? O Matias fora do santuário e a gente estremeceu: Alguém abre esta porta! Alguém abre esta porta! E é isso, não é? Que Jesus está, alguém, se há alguém aí dentro, abram a porta. Abram a porta. Não precisamos de esperar, e é isto que Scott Hahn descobriu e que José Fadel descobriram. Nós não precisamos esperar pela morte para termos um encontro face a face com Jesus. Nós temos-lo todos os dias, todos os domingos, na Eucaristia. Estamos ali. A Eucaristia é o céu na terra. É o passado tornado presente e é o futuro, o nosso futuro, o futuro da Igreja e da humanidade tornados presentes. Tudo isto
na Eucaristia, tudo isto na missa. Ora, eu conheço muitos católicos que vão à missa quando lhes apetece, fazemos depressa e bem. Isso fazia sentido se a igreja fosse um hotel, não é? Se a igreja fosse um hotel, eu vou, quando eu quero, pago a conta, depois venho e digo o que me apetecer dizer, não é? Ou ponho lá uma avaliação. Só que a igreja não é hotel, é a casa do Pai. Ouvimos hoje a parábola do filho pródigo, não é? A igreja é a casa do Pai. E na casa do Pai eu não vou quando me apetece. Eu vou sempre, não é? Um filho que se dá bem com o pai e com a mãe, não é? Temos o pai, e imaginemos que os nossos pais têm uma refeição preparada. Agora, eu imagino, por exemplo, no meu caso, na Páscoa ou no Natal, não é? Que a família tem isso preparado. Uma refeição preparada, aos domingos, muitos costumam almoçar em casa dos pais, etc. E que eu agora com 8 filhos, não é? De repente, afinal não me apetece ir. Minha mãe tinha lá a comida toda preparada para mais 8, não é? Mesa posta, tudo feito. Chegava ao fim do dia, então filha, não me apeteceu. E é um bocadinho a nossa mentalidade consumista de hoje em dia, não é? Já não vai porque apetece. Às vezes até pode nem apetecer. Até pode nem apetecer, não é? Nós vamos porque amamos. Eu sei que muitas vezes as pessoas dizem isto e dizem-no com sinceridade, não o dizem por maldade, não é? Eu estou a brincar, mas às vezes as pessoas dizem com sinceridade, assim, eu vou lá, mas aquilo não me diz nada, estou a ser hipócrita. Não me apetece, não sinto por dentro que bom estar aqui, não sinto, então estou a ser hipócrita. Eu sou mãe há 20 anos, ok? Em 20 anos de maternidade, nunca, eu sei, pode parecer estranho, mas nunca aconteceu eu acordar no meio da noite para mudar um vomitado, para dar xarope, para dar a mama, para passear um bebê pelo quarto durante 1h30. Nunca me aconteceu acordar e dizer, que bom, meu Deus, por esta oportunidade. Tão bom, apetece-me tanto agora mudar as camas todas, vomitar os 3 ao mesmo tempo. Obrigado, Senhor. Nunca me aconteceu. Mas também nunca os deixei ficar ali, porque não me apetecia. Eu vou porque amo, faço porque amo. Não se põe aqui outra questão. O amor não é o que apetece ou o que não apetece. O amor é o que tem de ser. É que é mesmo assim. O amor é o que tem de ser. Vamos a isto. Eu amo-os, por isso eu levanto-me, eu mudo as camas todas se for preciso e vou buscar, como já aconteceu, colchões lá fora de campismo, porque já não há mais camas. Quando as gastam em peritos atingem uma casa de 8 pessoas. E pronto, e tem de ser, não é? É assim mesmo, vamos para a frente. E é isto que é preciso nós levarmos também aos nossos jovens muitas vezes e explicarmos isto mesmo. Jesus nunca disse, os teus sentimentos vão em paz, os teus sentimentos te salvaram. Pois não. Não aparece lá escrito em lado nenhum. Vai em paz, a tua fé salvou. Os sentimentos não salvam ninguém. Os sentimentos não salvam ninguém. Então, a missa deve ser o ponto alto da nossa vida de paróquia e da nossa vida de família. Os nossos mais novos às vezes acordam de manhã, mãe, hoje é a escola, praça ou missa? A missa faz parte da nossa vida sem qualquer sombra de dúvida e nem sequer se coloca outra questão, não é? Crescem nisso, não há sequer outra questão, embora a Sara geralmente quando chega ao Evangelho pergunta quantas canções faltam até ao fim da missa. Temos de estar a contar o número de canções, ela vai por canções. Quantas canções faltam? É sem dúvida nenhuma o ponto mais alto da nossa vivência familiar. E para nós, Família Power, e para nós, Famílias Caná, é absolutamente essencial irmos juntos à missa, irmos em família à missa. Porque aquilo que acontece e que está a acontecer em muitos lugares do nosso país, e penso que não sei de outros países, mas pelo menos eu falo aqui pela nossa experiência, acontece que os pais estão a delegar nos catequistas a responsabilidade dos filhos na missa. Os pais estão a deixar que os catequistas ocupem o seu lugar. E o que os catequistas estão a facilitar aos pais não cumprirem o seu dever de pais. Quando eu chego à missa e entrego os meus filhos ao catequista, eu estou a não participar com eles no momento mais importante da minha vida, o momento em que Jesus deu a vida por mim, o momento em que a nossa família já vive no céu, aqui na terra. A missa é para ser vivida em família, o mais possível, claro que há exceções, não é? Mas é para ser vivida em família, o mais possível, todos juntos. Porque
estamos na casa da família. Não estamos na escola. Não podemos transformar a missa numa escola. Porque é o que acontece. É um catequista com 10 crianças, não é? Um banco, outro banco, é uma escola. Não é? Isto é uma visão, uma imagem da escola. E não é. Uma coisa é a catequese, outra coisa é a missa. Por isso é que é o problema, muitas vezes, de pôr a catequese e a missa seguidos. E então os pais, não é? Deixam os meninos na catequese e vão buscá-los no fim da missa. E a missa passa a fazer parte da escola. Isto é algo que nós, famílias, temos de combater. Porque estão-nos a tirar um direito, estão-nos a tirar, entre aspas, porque as catequistas fazem-nos com a maior das boas vontades, estão a tirar-nos um direito e nós estamos a prescindir, de facto, do nosso dever de educação dos nossos filhos, de os levar, educação no sentido de os levar a Deus, como falávamos humanamente da educação, que eu gosto muito de usar, não é? De os levarmos junto de Deus. Os bebés incomodam, não é? Fazem barulho, choram, incomodam. Pois é, os bebés incomodam. É interessante nós pensarmos, eu uma vez ouvi esta expressão e que nunca mais esqueci, que Deus não tem netos, ok? Deus não tem netos, Deus só tem filhos. O meu bebé que incomoda é tão filho de Deus como a senhora que se sente incomodada por ele. Não é neto. Não podem estar a ninguém ali a mandá-lo sair ou mandá-lo calar. Não. Ele tem o mesmo direito de filho. Ou o mesmo direito de filho estar na casa do pai. Ok? Nós, na nossa casa de pais, não pomos os filhos que fazem barulho lá fora. Eu ontem disse que fechei a chave, mas foi só um bocadinho. O António entrou pela janela da casa de banho. Consegui entrar. Veja, estava tão chato. Nós não pomos os filhos lá fora, não é? E Deus não faz isto connosco. Deus não põe ninguém fora. Então, nós temos também de educar as nossas comunidades, porque a mentalidade contraceptiva que eu vos falava, esta mentalidade contraceptiva, infelizmente, invadiu as igrejas. E nós vivemos neste absurdo de querermos que às vezes parte de alguns sacerdotes, e temos de nos ajudar a ver isto, de quererem famílias católicas abertas à vida, mas que a vida fique fora das igrejas. Não bate certo, não é? Ou queremos as famílias abertas à vida e acolhemos a vida, ou então queremos as famílias contraceptivas fechadas à vida e que deixem os filhos lá fora. As duas coisas não dá, ok? Se as famílias são abertas à vida, depois temos de acolher a criançada que entra. O que não significa que a criançada que entre não seja educada no sentido de adorar o Senhor. E isto é muito importante fazermos, porque às vezes o que acontece também é os pais estarem na missa e estão mais concentrados nos filhos do que em Jesus. Estão mais a olhar para os meninos do que para Jesus. Vê-se isso sobretudo nos batismos, quando vêm pessoas que não têm preparação e que estão ali os fotógrafos, não é? À volta das crianças o tempo todo. E nós temos de educar os nossos filhos para olharem para Jesus. E é importante, quando eles começam a descobrir aí, há um lugar onde eu não sou o centro. É na missa. Na missa, o meu pai e a minha mãe estão sempre a olhar para Jesus. Parece que há alguém mais importante que eu, que é Jesus. E nós estarmos a dizer, olha agora, olha, ali está Jesus. Vamos a ver, vamos olhar para ali. Não é? Isto tudo é importante. Nós criarmos à volta dos nossos filhos, educá-los neste sentido e educarmos, de facto, as comunidades que estão à nossa volta a acolherem as crianças que vão entrando. Mas as crianças pequeninas não entendem a missa, portanto, também, se puderem ficar fora, não entendem nada do que lá está. Pois, eu também não entendo nada da missa, digo-vos com franqueza. Eu já vos falei aqui muita coisa da missa, mas eu não entendo nada. Porque se eu entendesse alguma coisa disto, eu já era santa. O José Fadel entendeu muito antes de mim. Eu não sei se eu teria passado por o que ele passou. Não sei se teria passado por o que ele passou para receber o pão da vida, que nós recebemos com tanta facilidade. Se eu percebesse alguma coisa do que era missa, já era santa, portanto eu também não percebo nada do que é missa. O que eu sei é que aos pés da cruz de Jesus se recebem graças que não se recebem em mais lado nenhum. E então eu não quero que os meus filhos não as recebam. Eu não quero. Eu tenho pressa em os batizar, em os fazer filhos de Deus. O Daniel foi batizado com 14 dias, ou 15, no Natal. Sejam batizados logo, o mais depressa possível, para receberem graças que só se recebem pelos sacramentos e para poderem estar ali na missa como filhos de Deus a receber as graças que vêm da cruz. Isso
é essencial para nós cristãos. Nós vemos como as pessoas são capazes de percorrer hoje distâncias para irem ver o Papa, não é? Fazemos distâncias para ir a Fátima quando o Papa vem. Como no tempo de Jesus as pessoas corriam ao seu encontro. As pessoas iam descalças, iam arrastar-se, não é? Iam sem comer, depois no fim daquilo tudo eles estavam lá sem comer o dia inteiro e Jesus teve de multiplicar o pão para lhes dar um alimento, mas não importava, desde que tocassem na sombra por onde passava Jesus. Era o suficiente para receberem a sua cura. É fantástico isto. Como as pessoas eram capazes de estar dias atrás de Jesus, até entravam para o telhado, não é? Eu imagino sempre o pobre daquele Pedro. Já tinha a casa invadida o tempo todo e quando estava lá na sua própria casa, sempre invadida por tudo, até começam a descer-lhe para o telhado. Assim, isto é demais. Mas as pessoas faziam qualquer coisa para ir ter com Jesus. Iam ter com Jesus. O reino de Deus está próximo, disse Jesus. Está tão próximo quanto a nossa igreja paroquial. Está ali. Está à mão. Jesus disse, está à mão. Está ali. Nós temos Jesus ali, nas nossas igrejas. Não sei quantas horas por dia que temos a oportunidade de ir à missa. O reino de Deus está próximo, está ao teu lado, está aí na tua rua. E nós não vamos a correr para ele. O Padre Pio dizia assim, se as pessoas soubessem o que acontece na Eucaristia, era preciso a PSP todos os domingos às portas das igrejas a dirigir o trânsito. Nós é que não sabemos. Nós não nos damos conta do milagre que acontece à nossa porta. O Nael viaja muito em serviço no seu trabalho, em relações internacionais. Quando eu às vezes me queixo que ele viaja muito, ele diz, bem, o que é que tu queres? Relações internacionais? Internacionais? Pois. Então, ele vai, hoje à tarde, vai viajar outra vez, no fim do retiro. Mas há uns tempos ele esteve na Suécia. E ao passar numa rua, ele deu-se conta de uma belíssima catedral da cidade, transformada numa padaria. Estavam lá com as sinalizações todas, este monumento antigo e não sei o quê, uma padaria. E por toda a Europa nós temos catedrais transformadas em restaurantes, livrarias, ainda em Óbidos, uma livraria, portanto uma igreja transformada em livrarias, e temos transformadas em coisas ainda menos dignas, não é? Discotecas, bares, etc. Claro, é um espaço público que não é usado, vamos reutilizar, agora na era da reutilização, pois então reutilizemos, não é? O profeta Daniel falou destes nossos tempos, ao dizer que exércitos sob a chefia do próprio rei virão profanar o santuário, acabarão com o sacrifício perpétuo e estabelecerão a abominação devastadora. Sabemos que ele referia-se a um acontecimento histórico, lá vamos nós contextualizar a Bíblia, que era a destruição do Templo de Jerusalém, que foi reconsagrado a deuses pagãos, e no lugar do sacrifício foram sacrificados porcos, portanto, alimento impuro para os judeus. Foi mesmo o que ele chamou a abominação da desolação, mas como nós sabemos, a palavra de Deus falou a um tempo histórico, fala-nos a nós também, e hoje é isso que nós estamos a ver acontecer. No lugar do sacrifício de Jesus, são sacrificados porcos, sim. São servidas bebidas alcoólicas, é servido tudo menos a palavra de Deus. E isto acontece por falta de gente que vá à missa, por falta de cristãos que usem o espaço sagrado. E uma das razões que há, primeiro, que há poucos católicos, não é? É que os católicos hoje em dia não têm muitos filhos. Não é? É mais fácil qualquer dia transformarmos as igrejas em mesquitas, etc., não é? Porque estes povos estão mais abertos à vida do que nós. Portanto, o número de crianças diminui nos nossos países ocidentais, portanto, também é natural que haja menos. Mas depois desses poucos que há, cada vez se afastam mais as pessoas da fé e as igrejas perdem a Eucaristia, e isto é uma abominação, de facto, para Deus. É um crime que nós fazemos, um pecado muito grande, deixar as igrejas vazias. Então nós precisamos de lutar, por exemplo, por horas de adoração na igreja, por podermos adorar o Senhor. Aqui há uns tempos, eu estava aqui numa paróquia vizinha que tem adoração às quintas-feiras. Há 2 anos atrás, o meu horário permitia-me ter um furo num horário e eu ia lá, porque era perto da escola, e passava lá o furo, portanto tem adoração. Portanto tem a exposição do Santíssimo às quintas-feiras. E eu estava lá. E numa dessas vezes em que lá estava a rezar,
assisti à passagem de turno. Achei, uma senhora, estava lá uma senhora de joelhos, e depois veio um senhor velhinho, fez a genuflexão, cumprimentou a senhora com um sorriso, a senhora levantou-se e ficou ele. E isto trouxe-me à memória a passagem de turno dos nossos soldados em frente aos monumentos nacionais e uma história que se passou comigo quando eu era pequenina. Lembro-me muito bem que os meus pais me levaram à batalha, ao túmulo do soldado desconhecido. E o soldado está lá completamente imóvel e eu estava convencidíssima que era uma estátua, não é? Só podia ser, ele não se mexia. Então eu fiz-lhe cócegas, caretas, fiz tudo o que pude, mas nada, ele não deu por mim. E eu disse à minha mãe, é mesmo uma estátua? E pronto, e minha mãe afastou-me quando se apercebeu do que eu estava a fazer, não é? Lá fomos embora, mas ele não se mexeu. E eu fiquei a pensar realmente, que rei é este que nós temos? Que se contenta, que aceita estas nossas simples passagens de turno, não é? Que aceita os trejeitos às vezes mal feitos que nós fazemos ao passar diante do Santíssimo, que aceita tudo isto, certamente com um sorriso condescendente de Pai. Tão simples, Deus é tão simples. Nós, com as nossas honras, somos capazes de honrar os reis da terra e os monumentos e a nossa história e a nossa herança, que eu acho muito bem que o façamos, não é? Somos capazes de honrar desta forma, digna, e às vezes temos tão pouca dignidade para o serviço de Deus, para o Rei dos Reis, para o Senhor do Universo, que está ali diante de nós. É de facto um mistério, não é? Que Deus seja assim tão simples, tão acessível ao nosso amor. Terminávamos com uma história. O cardeal Fulton Sheen, sabem quem é? Americano. Ele está em processo de beatificação. É era um cardeal americano e que foi o primeiro, penso que foi o primeiro mesmo, portanto, que começou a usar as redes sociais, na altura a rádio, foi no século XX, foi recente, portanto, a usar a rádio para divulgar a palavra de Deus, e ele atraía multidões. Era famosíssimo nos Estados Unidos, toda a gente ouvia o programa de rádio, etc. Está em processo de canonização. E na altura, quando perguntaram-lhe uma vez porque é que ele todos os dias fazia uma hora de adoração ao Santíssimo. Todos os dias, uma hora de adoração em silêncio, diante de Jesus. Nós temos dificuldade com o silêncio, não é? Nas horas de adoração que às vezes fazem, ainda há bocadinho eu estava a falar com a minha mãe, quando deixei agora lá o Daniel com ela, e a minha mãe me dizia que tinha tido tanta dificuldade em fazer adoração na igreja onde tinha ido, agora das 24 horas para o Senhor, porque foi sempre a falar, não é? A ler isto, a ler uma passagem, a ler outra, e as pessoas que estavam a orientar teve sempre a falar, e ela sempre a falar não deu para rezar, não deu para falar com Jesus. Então o cardeal Fulton Sheen fazia sempre a hora de adoração em silêncio, diante de Jesus, a sós com o amado. E uma vez alguém lhe perguntou, Sr. Cardeal, diga-nos uma coisa, o senhor tem algum segredo? É que o senhor toca o coração de milhares de pessoas. Alguém tocou o seu? Pode-nos contar alguma história? Quem tocou o seu coração? E ele disse, uma menina chinesa chamada Li. Mas como? Disse, sim, uma menina chinesa chamada Li. A história foi-lhe contada por um padre da sua diocese que estava em missão na China. Eu vou-vos ler a história da pequena Li. Estávamos na década de 1950. Eram os anos mais sombrios da perseguição religiosa na China. Li acabara de fazer a sua primeira comunhão. Os milicianos invadiam escolas e igreja, arrancando os crucifixos, maltratando e prendendo muitas pessoas, profanando as igrejas e os sacrários. Um dia, invadiram também a escola onde Li estudava e fora preparada para a primeira comunhão. Depois levaram todos para a igreja e arrombaram o sacrário, deitando ao chão a âmbula com as hóstias consagradas. O comissário gritava, agora vamos ver se o vosso Cristo sabe defender-se. Vejam o que eu faço com ele. Li chora em silêncio e a seguir é expulsa da igreja junto com todos os fiéis. Os guardas são colocados às portas da igreja. O padre Luke, o tal que depois contou ao cardeal, das missões estrangeiras, presenciou tudo, escondido pelos paroquianos, numa pequena divisão do coro da igreja. Se o seu esconderijo for descoberto, os paroquianos serão presos por traição. De repente, eles escutam um ranger e a porta da igreja abre-se. É a pequena Li.
conseguir enganar os guardas. Entra devagarinho, sem fazer barulho. O padre Luke teme por ela. Se for descoberta, será morta imediatamente. Ela aproxima-se do altar e ajoelha-se diante das hóstias espalhadas pelo chão. Com as mãos postas, ela reza, como lhe havia ensinado a irmã Eufrazine. Permanece em adoração e depois baixa-se e apanha com a língua uma das hóstias consagradas. Volta a ajoelhar-se, reza um instante e silenciosamente vai embora, sem ser percebida. O padre Luke perguntava-se por que razão não havia ela tomado todas as hóstias de uma vez, mas a irmã Eufrazine tinha-lhe ensinado que bastava uma hóstia para cada dia. Além disso, não se podia tocar a hóstia com as mãos, tinha a irmã ensinado. E assim, todas as manhãs, a nossa pequena Li volta à igreja e, repetindo a cena do dia anterior, toma uma hóstia e desaparece. O padre Luke sabe que são 32 hóstias. Há 31 dias que a pequena Li conseguia entrar e sair da igreja sem ser vista. Após a sua adoração, 31 vezes se abaixara para tirar do chão uma hóstia consagrada e voltar para casa com o seu grande amigo Jesus Cristo. Resta apenas uma hóstia. Como de costume, ao amanhecer, Li entra na igreja e aproxima-se do altar. Ajoelha-se e reza junto à última hóstia. Mas o miliciano que estava de guarda acorda e, junto à ombreira da porta, dispara o revólver. Ouve-se um bater seco, seguido de uma grande gargalhada. A criança cai no chão. O padre Luke julga-a morta, mas ela consegue rastejar até à hóstia e com a língua levanta-a do chão. Era a última. Li comunga e morre. Tinha conseguido salvar todas as hóstias. Deixo-vos com esta história para nós pensarmos no nosso amor ou na falta dele para com o Senhor na Eucaristia. E pronto.